Livro Deuses Falsos, capítulo 3, parte 1. O dinheiro muda tudo. Pura ganância. Em 2005, o Banco de Investimentos promoveu uma campanha intensa de empréstimos para resorts. Esses empréstimos ofereciam lucro pessoal instantâneo para os tomadores e alta rentabilidade para os investidores institucionais. Em resposta, o fundador e maior acionista do Yellowstone Club, um resort particular para esquiadores milionários nas montanhas de Montana, contratou um empréstimo de 375 milhões de dólares. De imediato, foram para sua conta pessoal 295 milhões, como permitia o contrato assinado. O banco pouco se esforçou para avaliar a capacidade de reembolso desse tomador, uma vez que não tinha recursos próprios em jogo. O empréstimo era embalado e vendido como parte de um contrato de empréstimo suplementar, transferindo todos os problemas potenciais para investidores institucionais, como fundos de pensão que estivessem adquirindo produtos desse gênero, cujos riscos eram extremamente subestimados pelos vendedores. O banco realizou cerca de 6 transações desse tipo com resorts entre 2002 a 2006, totalizando cerca de 3 bilhões de dólares. Em 2007, no entanto, o Yellowstone Club se viu em sérios problemas financeiros. A rotina de gestão ineficiente se agravou com a dívida muito elevada do empréstimo feita com o banco. Quando chegou a recessão e os valores imobiliários caíram, o clube pediu falência. O banco, que tinha direitos de primeira penhora, propôs um planejamento de capital provisório para suspender as operações do clube, o que causaria a demissão de centenas de funcionários do seu emprego. Promotores de vendas, garçons, jardineiros, ascensoristas das pequenas cidades de Montana, com poucas opções de trabalho em outros lugares, estariam prestes a sofrer um terrível prejuízo econômico. Felizmente, o juiz responsável por processos de falência de Montana percebeu o que havia acontecido. Ele criticou com vigor o banco e o proprietário do clube por ganância pura e pelo empréstimo predatório, que os deixaria ricos ao mesmo tempo que depositava todo o risco e as consequências sobre a classe trabalhadora da região. Ele tirou o banco da posição de primeira penhora, gesto raro em julgamentos de falência. As decisões do juiz possibilitaram que outro comprador adquirisse o clube e muitos empregos foram salvos. Um jornalista que cobria essa história chamou-a de retrato do espírito econômico da nossa época. A nova explosão de salários de executivos, a ênfase elevada em artigos de luxo, as negociações gananciosas rendendo milhões para os envolvidos à custa de milhares de trabalhadores comuns, a falta de preocupação com dívidas exorbitantes, tudo isso representa profundas mudanças sociais em nossa sociedade. Paul Krugman escreve sobre essas mudanças de atitude. Não deveríamos pensar no assunto como uma tendência de mercado, como uma elevação do valor de propriedades de frente para o mar, mas como algo mais parecido com a revolução sexual da década de 1960. Um relaxamento de antigas restrições, uma nova permissividade, com a diferença de que, nesse caso, a permissividade é financeira e não sexual. Claro, John Kennedy descreveu o executivo honesto de 1967 como alguém que evita a mulher adorável, disponível e até mesmo nua, por quem está intimamente rodeado. A gestão não age de maneira impiedosa para recompensar a si mesma. Próximo ao fim da década de 1990, o lema do executivo poderia bem ser: se a sensação for boa, faça. Não conseguimos enxergar a própria ganância. Ernest Becker escreveu que a nossa cultura substituiria Deus pelo sexo e pelo romance. Antes dele, Friedrich Nietzsche tinha uma teoria diferente. Ele escreveu que com a ausência crescente de Deus na cultura ocidental, haveríamos de substituí-lo pelo dinheiro. O que leva um homem a usar pesos adulterados, outro a atear fogo na própria casa depois de tê-la assegurado acima do seu valor real, enquanto 3/4 da nossa classe alta faz vistas grossas à fraude legalizada, o que provoca tudo isso?
Não é o desejo real, pois sua existência não é de modo algum precária, mas são incentivados dia e noite por uma impaciência terrível ao ver a própria riqueza se acumular muito devagar, e por um anseio e um amor igualmente terríveis por essas pilhas de dinheiro. O que antes era feito pelo amor de Deus, hoje é feito por amor ao dinheiro. Isso é, por amor ao que no presente permite-nos o mais elevado sentimento de poder e uma boa consciência. Em resumo, Nietzsche profetizou que na cultura ocidental o dinheiro talvez se tornaria o principal Deus falso. Inúmeros escritores e pensadores têm chamado nossa atenção para a cultura da ganância, que vem corroendo a nossa alma e produzindo colapso econômico. Entretanto, ninguém imagina que a transformação esteja logo ali. Por quê? Porque é particularmente difícil enxergar a ganância e a avareza em nós mesmos. Alguns anos atrás, ministrei uma série de 7 palestras sobre os 7 pecados capitais durante um café da manhã para homens. Minha esposa, Katy, disse-me: sou capaz de apostar que na semana em que tratar da ganância, você terá o menor número de participantes. Ela tinha razão. O lugar ficou abarrotado de pessoas para ouvir sobre luxúria, ira, até mesmo sobre orgulho, mas ninguém se considera ganancioso. Como pastor, as pessoas vêm a mim para confessar que lutam contra quase todo tipo de pecado, quase tudo. Não consigo me lembrar de alguém me procurar e dizer: gasto dinheiro demais comigo. Creio que a minha cobiça gananciosa por dinheiro é prejudicial para a minha família, minha alma e as pessoas que me rodeiam. A ganância se esconde da própria vítima. O modus operandi do Deus dinheiro inclui a cegueira no nosso próprio coração. Porque ninguém que vive dominado pela ganância consegue enxergá-la? O Deus falso do dinheiro usa dinâmicas sociológicas e psicológicas muito efetivas. Todo mundo vive em determinada categoria socioeconômica. A partir do momento em que tiver condições financeiras para morar em certo bairro, mandar os filhos para as escolas da vizinhança e participar da vida social dela, você se descobrirá cercado por um bom número de pessoas com mais dinheiro do que você. Ninguém se compara ao restante do mundo, mas às pessoas com as quais compartilha a categoria socioeconômica. O coração humano sempre quer se justificar, e essa é uma das maneiras mais fáceis. Você diz: não vivo tão bem quanto ele, ou ela, ou eles. Meus meios são modestos comparados com os deles. Você pode argumentar e pensar assim: não importa quão prodigamente viva. O resultado disso é que a maioria dos americanos se considera de classe média e só 2% se considera classe alta. Mas o restante do mundo não se deixou enganar. Quando pessoas de outras partes do globo nos visitam, ficam chocadas ao constatar o nível de conforto material que a maioria dos americanos aprendeu a considerar uma necessidade. Jesus adverte as pessoas com bem mais frequência contra a ganância do que contra o sexo. Contudo, quase ninguém se considera culpado por ser ganancioso. Portanto, todos deveríamos começar com a hipótese de que isso poderia facilmente ser um problema para mim. Se a ganância se esconde em recessos tão profundos, ninguém deveria se sentir confiante de que ela não seja um problema em sua vida. Como reconhecermos o poder que o dinheiro tem para nos cegar e nos libertarmos dele? O poder sedutor do dinheiro. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Lucas 19, 1, 2. Com pinceladas breves, mas reveladoras, o Evangelho de Lucas nos apresenta Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos, marginalizado pela sociedade. Até hoje, as pessoas que trabalham para a Receita Federal não fazem propaganda disso nas festas, mas precisamos compreender o que isso significava naquela época e lugar. Israel era uma nação conquistada, sob ocupação militar. Seus conquistadores, os romanos, arrecadavam impostos opressivos de cada colônia como forma de transferir a maior parte da riqueza e do capital da nação para Roma e seus cidadãos.
Isso empobrecia as nações conquistadas, o que as mantinha subjugadas. As únicas pessoas que viviam com conforto e bem-estar em Israel eram os governantes romanos e os seus colaboradores locais, os coletores de impostos. O sistema tributário dependia de oficiais encarregados de extrair. Para os senhores romanos, a receita dos tributos de cada região designada para a arrecadação. Todo mundo os desprezava. As pessoas chamavam Zaqueu de pecador, Lucas 19:7, que significa apóstata ou pária. Se quiser ter uma noção de como esses funcionários eram vistos, imagine o que pessoas pensavam dos colaboradores que, sob ordem dos nazistas, oprimiam o próprio povo durante a Segunda Guerra Mundial. Pense nos líderes dos cartéis de droga que se enriquecem escravizando milhares das pessoas mais frágeis das regiões mais carentes das cidades. Pense nos magnatas corruptos dos dias atuais que adquirem empresas e depois as destroem ou vendem hipotecas a pessoas simples que não podem pagar, enquanto enchem os bolsos com milhões de dólares. Agora você é capaz de entender a condição dos cobradores de impostos da época de Jesus. Por que alguém aceitaria um emprego de cobrador de imposto? O que poderia seduzir um homem a atrair a família e o país e viver como um pária da própria sociedade? A resposta? O dinheiro. O incentivo que os romanos ofereciam aos cobradores de imposto era quase irresistível. Auxiliados pela força militar, o cobrador de impostos tinha permissão de exigir muito mais dinheiro dos conterrâneos judeus do que havia se comprometido a pagar ao governo. Hoje damos a isso o nome de extorsão. Era uma prática extremamente lucrativa. Os cobradores de impostos eram as pessoas mais ricas da sociedade, bem como as mais odiadas. Um dos motivos por que Lucas chamou nossa atenção para Zaqueu foi o fato de ele não ser apenas um cobrador de imposto comum. Ele era um arstelones, verso 2, literalmente arquicobrador. Não surpreende que o encontremos em Jericó, um grande centro alfandegário. Como um dos chefes de todo o sistema, ele seria um dos seus membros mais ricos e odiados. Viveu em uma época diferente da nossa, em que havia um estigma associado ao assunto ostensivo, ao consumo ostensivo e ao deleite na riqueza. Mas isso não tinha importância para ele. Zaqueu havia sacrificado tudo mais a fim de ganhar dinheiro.